Hoje eu coloquei um tema para falar. É um tema que eu acho muito importante na compreensão do nosso processo de despertar, do nosso entendimento do que é isso que a gente, quando a gente começa nesse caminho, do que é isso que nós estamos procurando, o que a gente está buscando, o que a gente está querendo alcançar. E eu sempre falo muito a partir das minhas experiências, do Mahalila, do xamanismo. Eu atualmente tenho falado muito do Mahalila por causa dos cursos, inclusive tem um curso agora começando sexta-feira. Então hoje eu vou falar de algo que é muito perceptível se você colocar atenção, que são os emaranhados kármicos. E o que é isso, né? Muito se fala de karma, isso é um karma, isso não trouxe de consequência. A palavra karma significa consequência. Então, nós temos os karmas positivos, os karmas negativos, mas para falar disso, eu vou falar de uma caminhada. Quando aqui, né, no sítio tem uma parte mais fechadinha um pouquinho, mas aqui é mais gramado e tudo bem, não é mais um bosquezinho, não tem perigo. Mas já fiz muitas caminhadas, já falei de muitas caminhadas, e algumas caminhadas em lugares mais fechados. E toda vez que eu faço caminhada, e toda vez que eu fiz, até ando meio sem fazer muitas, mas sempre levava um cajado, e esse cajado para me proteger de algumas situações, é, principalmente de animais peçonhentos, de aranhas. Então, um cajado é muito bom, porque você vai abrindo um caminho quando tem aranha, quando você vai batendo o cajado no chão, espantando cobras, porque cobras, elas tendem a fugir da gente, né? Elas atacam quando você pisa nela, quando você passa muito próximo, mas de uma maneira geral a cobra sente o movimento dos pés e ela costuma se afastar. Então, andar batendo um cajado no chão vai espantando as cobras, elas vão saindo da sua passagem. Mas quando você faz uma caminhada num lugar assim, né, num lugar mais natureza mesmo, nós caminhamos com muita atenção e precisa dessa atenção, senão você quebra um pé, torce o pé, você cai, você é picado por algum animal, alguma aranha pode queimar você, tudo isso pode acontecer num ambiente tropical, pelo menos, né? Aqui no Brasil. Então, todos são os animais que a gente fica sempre ali atento. Então, essa caminhada para que você não seja picado por um animal peçonhento, por uma cobra. Sempre você está olhando ali, vendo se ali não tem um risco. E essa situação, ela pode ser uma metáfora da nossa caminhada na vida. Então, andar na vida com uma atenção para não ser picado por uma cobra, e fazendo aqui uma metáfora e uma analogia, não uma metáfora, uma analogia com o Mahalila. Então, o Mahalila, nós temos as nossas serpentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós entramos em muitos emaranhados kármicos por uma falta de presença e por algo que eu chamo de um coração inflamado. O coração inflamado, vamos pensar em uma inflamação corporal. Qualquer situação onde você está inflamado corporalmente é propício a um adoecimento. Se você está com o fígado inflamado, com o seu corpo inflamado, você é muito mais suscetível de estar, de ter algum adoecimento, de pegar uma gripe, de adoecer, de a doença sua ser mais problemática, de virar um grande problema futuro. Então, toda vez que a inflamação, ela sempre deve ser combatida. Sempre deve ser combatida quando a gente alimenta, se você é uma pessoa preocupada com a sua saúde, você sempre vai pensar em alimentos que inflamam, em coisas que desinflamam. E isso no nível físico. E onde está a inflamação no nível da alma, no nível emocional? Essa inflamação emocional, nossa, nós podemos sentir como um coração inflamado, é aquele coração que está ali, já está ali cheio, já está ali. A inflamação traz muita água, não é? O organismo, você fica
todo inchado. Então, uma inflamação no seu coração, o que seria isso? Né, uma inflamação no coração não físico, no coração emocional, nós estamos ali lidando com emoções que estão represadas, emoções que estão ali, né? A água tem uma ligação muito grande simbólica com emoções. Então, esse coração, esse lugar aqui inflamado, ele é propício a um grande emaranhado, e é isso que eu quero falar. Quando nós temos essa coração inflamado, ou seja, estamos prontos para uma briga, por exemplo, que é um coração inflamado de raiva, ele está sempre pronto para a briga, ele está sempre inflamado, explosivo, qualquer fósforo, qualquer foguinho, qualquer faísca, ele já explodiu, isso é um coração inflamado de raiva. O coração inflamado de medo, ele está sempre pronto a se proteger, a reagir, a reagir contra, a ter uma atitude reativa. Um coração inflamado, de baixa estima, está sempre numa visão paranoica, ai, contra você, eu não posso, e aquilo está sempre reativo. Então, o nosso coração inflamado, ele está sempre reativo. E nós precisamos prestar atenção nisso e curar das nossas inflamações emocionais para que a gente não entre em emaranhados kármicos. Então, nós vamos ver que toda vez que nós estamos inflamados por alguma emoção prévia que não passou, que está agarrada, por isso inflama, ela gera um emaranhado kármico. De uns tempos para cá, tenho me tomado muita consciência nos meus atendimentos de situações de clientes que são emaranhados kármicos, que você vê ali, você sente. Para mim é muito sensitivo, percebo aqui no meu plexo. Então dá aquela, isso aqui é um emaranhado kármico, isso aqui gerou uma bola, gerou uma confusão. E confusões e emaranhados kármicos são muito complicados de lidarem energeticamente. A gente precisa de oração e abrandar o coração para que você consiga lidar com esses emaranhados kármicos. Então, é aquela situação de emaranhado que na constelação, eu estou pegando a palavra da constelação, em que uma situação gera outra, que gera outra, que gera outra. Então, quem é que já não passou por isso? Então, uma palavra que você disse que foi mal falada, que foi mal dita, gera desenrola um monte de situações futuras. E ali você, depois lá na frente, você está lidando com uma confusão gerada, porque depois você já nem sabe mais onde começa. Tem um filme que eu esqueci o nome, se não me engano é Clique, esqueci o nome do filme, que ele mostra uma situação assim, o filme dá até dor de barriga, de tanta angústia que me deu aquele filme de ver os emaranhados kármicos acontecendo ali na hora onde começa. Então, a situação, eu esqueci o nome, talvez você saiba, onde eram, se não me engano, 3 situações comuns, cotidianas. Uma pessoa, ela entra é fechado por alguém no trânsito, e essa pessoa sai do carro e começa num bate-boca com essa pessoa, e eles começam a se perseguir, um correndo atrás do outro, com raiva, com ódio, inflamados todos os dois, até que os dois capotam. Então, são situações que se você não tivesse com o coração inflamado, não geraria aquilo lá adiante. Então, depois tem uma outra situação, eu esqueci qual é a outra situação do filme, mas são situações que foram virando uma bola de neve, mas começou com uma questão em que você podia ter freado se o coração seu não fosse inflamado. Então, nós precisamos, no nosso processo de evolutivo e do despertar da consciência, aprender, mas aprender mesmo, isso não é fácil, a desinflamar as nossas emoções, a estar num estado de presença e acalmar o fogo do coração, abrandar o seu coração, trazer para essa experiência com muita consciência o como que o seu coração pode ser inflamado. Então, nós somos inflamados quando somos teimosos,
quando estamos autoafirmativos, querendo impor o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista inflamado, e isso acontece nas mais banais situações, quando nós começamos a perceber a motivação ali autoafirmativa, afirmando o lugar, afirmando, querendo, brigando por um lugar. Então, aqui dentro tem uma inflamação, aqui dentro tem um fogo movimentando as suas emoções, um fogo que impede, seja um fogo ativo no sentido da raiva, da autoafirmação, da competição, do ciúme, que são movimentos que então, tem uma raiva por baixo, e tem o outro, que são os movimentos de recolhimento, que tem o medo por trás, ai, que medo, então eu me recolho, e eu vou e recolho, e aí eu fico assustado e reativo, igualmente reativo. Então, observa como que funciona o seu coração. A base emocional que está por trás dessa inflamação, o que, que é ali? Porque o ponto é que isso gera situações que no mar lila são serpentes, e às vezes a gente observa não uma serpente, mas um covil mesmo de serpentes, e a pessoa vai lidar com isso a vida inteira. Então, no Mahalila tem um ensinamento importantíssimo, é que uma vez que algo começou, uma vez que você pôs o pé na casa 1 do início, essa situação progride até chegar à consciência. Então, não tem como você pôr o pé para trás no algo que iniciou. Não tem como sair de uma situação a não ser pela consciência. Então, você pode até recolher. Se você, por exemplo, eu poderia não ter entrado num relacionamento, mas eu poderia ter entrado, não entrar. Mas uma vez que você entra, aquilo te acompanha, não o relacionamento com aquela pessoa, mas aquela situação até que você tome consciência. Tudo até que você tome consciência. Então, todo o processo que se inicia, você tem um fim, o fim é a consciência. Enquanto não chegar lá, você está sujeito a subir e descer, a retomar essa história, a repetir esse padrão, até que você tome consciência. Então, dentro do nosso caminho, nós podemos tomar consciência antes. Podemos abrir a percepção, andar atentos, como se você estivesse na montanha, você precisa andar atento e aprender a frear e a abaixar o fogo do seu coração inflamado. E o ponto nosso é conseguir frear as nossas emoções, abaixar o fogo antes que você reaja de uma maneira impulsiva e instintiva, antes que você pule na situação e se identifique com aquela situação de uma maneira instintiva e impulsiva. E antes que você fale o que não pode ser falado, antes que você instarta algo que não deveria começar, antes que você dê o tiro, né, assim, simbolicamente, né, e para algumas pessoas realmente, mas simbolicamente, antes que você lance uma flecha que não era para lançar, antes que você fale onde deveria ter silêncio, antes que você provoque um estrago onde você deveria construir. E para isso, nós precisamos observar muito a nossa palavra, a nossa expressão. A nossa palavra precisa de ser filtrada, precisa de ser filtrada. Falar compulsivamente, agredir à toa, lançar farpas sem consciência só constrói emaranhados. Só leva você a um grande emaranhado. Aquilo que você ganha porque convenceu ali, porque você não convenceu, aquilo que você ganha na discussão aqui, lá adiante, se você se depara com essa situação idêntica. Ou pior, piorada, porque virou um emaranhado. Então, os emaranhados kármicos, diante deles, o que fazer? Né? Primeiro, diante de uma situação possível, o que fazer? Silencia, aprende a silenciar, e quando você começa a aprender a silenciar, você vai ver o fogo dentro de você. Você vai, então, quando você vê esse fogo ali,
você é capaz de tomar consciência do seu ego atuando. E do ego ali na hora, o pensamento e o ego ali, na hora, você pega o bicho no pulo do gato, você vai pegar o gato no pulo dele, você vai pegar a cobra dando bote, você vai ver ali, você vê, então você toma consciência. E aí você freia antes. E fica neste estado descansa na consciência, ou vira observador dessa situação, e ali você consegue abaixar o fogo. É fácil? Não, não é. Não é fácil. É fácil fazer isso? Não, mas é nosso dever de casa. Porque sem isso nós alimentamos toda a nossa estrutura de ego. E a gente precisa aprender a fazer isso, principalmente num momento como esse que nós estamos, porque neste momento nós estamos vivendo uma noite escura, coletiva, muito fácil você se sintonizar com violências, com desesperos, com tudo, muito fácil se sintonizar, muito fácil. Então, os mansos de coração, existem essas passagens bíblicas falando dos mansos e puros de coração. O manso de coração é o que desinflamou o coração, desidentificou das emoções, consegue desidentificar das emoções. Quais são as emoções que a gente se identifica? As que a gente sente mesmo. Vou falar algumas. É raiva, é medo, é inveja, é culpa, é ciúme, orgulho, vaidade, necessidade de reconhecimento, preguiça, emoções. Desejos exacerbados são emoções. Tudo isso são emoções que você pode ser tomado por elas e as suas motivações na vida passam a ser através de um coração inflamado. E muita gente, nesse momento agora que a gente está vivendo, justifica a inflamação como se fosse uma necessidade para que a gente possa agir. Não, não é verdade. Ela tem que partir de um coração desinflamado. Então, se eu saio morrendo de ódio e meu ódio parece ser um bom ódio, não, o ódio nunca é bom e o coração inflamado nunca é bom. E eles não constrói, ele destrói, ele não significa não posicionar-se, mas eu posso me posicionar a partir de um lugar compassivo, com o meu coração desinflamado. Eu posso me posicionar assertivamente, eu posso dizer o que eu sinto, eu posso falar, eu posso lutar, eu posso ir na direção, eu posso mostrar, eu posso fazer diferente e posso atuar no mundo, mas a motivação não pode ser um coração inflamado. Um coração inflamado, ele vai inflamando todo o organismo. Então, se um organismo seu está inflamado, ele tende a inflamar todo o seu corpo, todo o seu organismo e causar um câncer, um adoecimento, uma doença. E o coração emocional inflamado, ele gera as consequências kármicas que ele gera. A gente tem vivido isso coletivamente. Inflamações de todos os lados. Situações que vão gerando um descompasso, um desequilíbrio e que chega lá, ele pode chegar até fazendo alguma coisa, construindo, mas tem uma destruição imensa ao redor. Não é simples lidar com isso, porque são os emaranhados kármicos nossos mesmos, são as nossas emoções mais difíceis. Nós precisamos primeiro tomar consciência. Cada um vai achar qual é o caminho, ou fazer um trabalho terapêutico, para isso que vários trabalhos terapêuticos, para você ouvir a origem, onde é que está ali aquele ponto de inflamação e liberar essa energia. Você pode meditar, você pode falar, fazer o Ho'oponopono, que eu adoro, um EFT, são práticas para que a gente possa ir aos poucos desinflamando o nosso coração, dependendo qual emoção está inflamando o seu coração. Ali é um grande trabalho de percepção. O que mais cura um emaranhado kármico é afastar-se, ir para o lugar da consciência, meditar. Meditar, quando você consegue acessar essa dimensão da consciência, o karma se dissolve.
mas você precisa estar na consciência. A luz da consciência é solvente. O meditar, o recapitular, tudo isso que a gente tem feito aqui são possibilidades de soltar isso aí. E se a meditação é mais difícil, a oração é uma outra possibilidade. Buscar na presença da sua espiritualidade, daquilo que você consegue se colocar, das orações que você consegue se sentir conectado. Então, nós vamos entrando nisso, entrando e esperando o momento em que isso se dissolva. O Ho'oponopono é muito bom. Quando você vê uma situação kármica, você vai. Agora, depende, cada um vai fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma vez que eu fui muito violenta na minha palavra, quando eu fiquei com muita raiva de uma situação que aconteceu aqui, de desmatamento, e eu falei com tanta raiva, a motivação era com tanta raiva, que eu percebi este inflamação no meu coração, eu percebi isso, e o que eu fiz? Eu fiz um jejum de silêncio durante um tempo, para acalmar, aplacar esta impulsividade na fala. Então, eu fiz um processo, eu percebi isso, e o que eu vou fazer para que eu tenha consciência, não age, não fale por impulso, como segurar o impulso de falar, como segurar a língua, como educar a minha língua, e aí no caso da língua, a educação, o silêncio pode ser uma educação. Então, se eu não vou falar, eu me coloco de silêncio durante um tempo, faço um retiro de silêncio para que eu tenha consciência do uso da palavra. Então, faço um regime para que eu tenha consciência de como eu uso, por exemplo, os alimentos. Isso aqui no nível físico. E também no nível emocional, a mesma coisa. Se a gente não fizer isso, nós somos levados e embrulhados pela emoção. E daí a pouco você está lá na sua emoção. Tomado totalmente pela sua emoção. E todas as emoções, desse jeito, elas nos levam para a primeira e segunda linha do Mahāli, que reforçam elas. Porque são linhas que trabalham quando não estão em equilíbrio. A primeira linha, ela tem a vibração da escassez. Então, quando nós temos esta vibração, nós reforçamos o nosso sentido de separação e ego. Então, assim, é uma sensação de falta, está faltando coisa, então deixa eu correr para pegar o meu. Então, toda uma atitude que aumenta a nossa sensação de competição, de raiva, de ciúme, de apego. Então, nós ficamos mais ainda apegados, mais ainda violentos, mais ainda raivosos, mais com medo, mais vazios, mais competitivos, quando você está na vibração da primeira linha. Então, como sair dessa vibração? Aí entram duas etapas, como eu estou te dizendo. Reconheça, primeiro reconheça. Reconheça, se você puder fazer algum trabalho que intuitivamente venha a você, faça. Senão, a meditação é perfeita, a recapitulação, até ver o ponto onde está isso agarrado, para que você possa soltar. É ali. Foi ali uma questão com a minha criança interior, por isso que o trabalho da criança interior é tão importante. É muito importante para que a gente desprenda desses emaranhados, desses lugares onde retroalimenta a emoção. E aí é devastador. Né? Essas emoções são ceifadoras. E a gente precisa, nos processos da real autoconhecimento, um real propósito de despertar. Se você está num real propósito de despertar, a sua consciência, ela própria te indica o caminho. O que se deve fazer? Ela própria te aumenta a sensibilidade para que você perceba, nossa, como estou inflamado. Como tem fogo dentro do meu coração, ou como tem medo, ou como está contaminado, ou como tem nulidade, ou como está cheio de esgoto, ou como está cheio de podridão, está inflamado. Precisamos trabalhar essa inflamação.